Olá, né? Eu sou Raio de Ansan. Algumas pessoas, né, têm contato comigo pelo Facebook ou através do meu blog, né? Então já me conhece. Eu usava um nome diferente há um tempo atrás aí, né? Então muita gente não sabe que eu sou autora do Zine Transviado, que é um zine queer. Em São Paulo, por exemplo, você tem ele distribuído pela Insurrect, né, do Leandro Agassi, e também pela No God No Masters, né, da Andresa, né, e do Josimas, lá da banda Tuna. E eu vou depois deixar aqui embaixo o site dessas distribuidoras, onde vocês podem encontrar o meu zine, caso vocês não conheçam, ou além de encontrar outros produtos também muito legais, entendeu? Que eu vou até falar sobre alguns deles aqui, né? Eu separei alguns livros, alguns discos pra mostrar pra vocês coisas que eu gosto. Porque esse primeiro vídeo é um vídeo de apresentação, né? Mas mesmo pra vocês me conhecerem melhor e poder assim, né, entender melhor do que se trata esse canal, que tipos de temas vão ser abordados aqui. Então, como esse não tem uma temática específica, eu preferi apresentar para vocês alguns discos que eu gosto, alguns livros que eu gosto, alguns livros que me marcaram bastante, entendeu? O que eu acho importante, achei interessante passar para vocês. Basicamente, né, o meu zine Transviado, ele é um zine queer, né? Ou seja, ele fala sobre gênero e sexualidade, mas ele é um zine pessoal, ele é muito íntimo, meu. Foi de uma fase da minha vida, uns um ano e pouco atrás, quase 2 anos já. Então, por esse motivo, muita coisa na minha vida mudou de lá pra cá, inclusive na minha forma de me identificar e tudo. Eu passei por uma crise de identidade depois dele, por esse motivo eu parei um tempo de escrever, mas eu já voltei a escrever, em breve vai ter uma segunda edição do Transviado, entende? E... enfim, se você já leu, pô, comenta aí, pode mandar mensagem falando o que você achou, eu vou gostar muito de falar sobre isso, entendeu? Quiser me adicionar no Facebook, tá lá Raio de Ansan. Eu vou deixar o link aqui embaixo também pra quem quiser me adicionar no Facebook, me seguir no Instagram, enfim. Novas amizades são sempre bem-vindas, sempre pra somar. Esse canal Transviado aqui no YouTube, ele vai ter como finalidade, né, falar sobre gênero, sexualidade, sobre transfobia, homofobia, lesbofobia e questionar padrões de gênero, principalmente. Mas a gente vai falar sobre livros, sobre música, sobre arte em geral, né? Pô, se eu ler um livro, ver um filme que eu achar massa, eu vou compartilhar isso com vocês, entendeu? Música também, mesma coisa. Meus gostos são muito ecléticos com relação a quase tudo, entendeu? Com relação a música mesmo, né? Tipo, eu tenho aqui umas bandas punks pra apresentar pra vocês, mas de fundo musical aqui a gente tá ouvindo Zizi Posse, porque eu também amo MPB. E... bom, então é isso, né? Eu vou falar sobre alguns discos, né? Algumas bandas que eu gosto muito. Teu Pai Já Sabe, né? Pra quem não conhece, é uma banda punk queer lá de São Paulo, que infelizmente não existe mais, né? Não está mais ativa, mas tipo assim... eles lançaram primeiro um disco virtual chamado Blasfêmia Pouca é Bobagem. E muito interessante, as músicas deles são aquele punk rock mesmo, sabe? Mas questionando coisas relacionadas a gênero e sexualidade, entendeu? E eu particularmente gostei muito desse primeiro disco e pô, virei fã da banda, comecei a acompanhar. E aí tive essa oportunidade, né, de acompanhar ali logo o começo, né, o lançamento do segundo disco que veio físico, né? É um disco lindo, não só a parte das músicas, que eu acho muito interessante, que todas as músicas têm pedaços assim, de um debate que eles fizeram e gravaram ali. E nesse debate eles questionam várias coisas relacionadas a gênero, a sexualidade e preconceito, né? Mas até a própria arte do disco é muito legal. O segundo disco do Teu Pai Já Sabe se chama Agora Sabe. Ele tem 6 músicas, que é Queer, Vai de Bike, Eu Roubo a Minha Liberdade, Numa Só Voz, Deixado para Trás e Punk Rock Também Abraviado, que é uma versão que eles fizeram de uma música de uma banda punk feminista chamada Punk Rock Não É Só Para o Seu Namorado.
Aí, assim como essa música original, ela questionava, né, a presença de mulheres no movimento punk, essa veio questionar a presença de pessoas não hétero e não cis no movimento punk também. Sem contar que a arte do disco é muito fofinha, o disco é rosa, tá vendo? Muito lindinho. Tem o símbolo, né, do triângulo, que pra quem não sabe é um símbolo hoje em dia de luta, um símbolo de orgulho gay, basicamente, por causa que na época, né, da Segunda Guerra Mundial, Hitler não, né, no caso os nazistas, marcavam, né, as roupas daqueles que eram presos por serem homossexuais com um triângulo rosa, entendeu? Para identificá-los como tal. E enfim, se vocês estudarem um pouco de história, vocês vão entender um pouco melhor isso, mas é um dos nossos símbolos, né? Digamos assim. Eu digo nossos porque eu sou uma pessoa não binária e me defino dessa forma, mas eu ainda assim me encontro dentro desse movimento LGBT, apesar do movimento LGBT mesmo hoje em dia ser um movimento GGG, infelizmente. Mas esse é um assunto que eu vou questionar mais pra frente num vídeo próprio pra isso, entendeu? Esse disco do Teu Pai Já Sabe, você encontra ele na No God No Masters, que é onde você também encontra o meu zine e encontra vários outros produtos muito legais. Tem uma outra banda que eu gosto muito, inclusive é do Josimos e da Andresa, que são, né, o casal responsável pelo No God No Masters, que é a banda Tuna. A banda Tuna é uma banda lá de São Paulo também, uma banda punk, eles se definem como um punk rock pró-sensual. As músicas realmente são muito dançantes e com letras muito interessantes, né? O primeiro disco deles era esse daqui, O Mudo Mundo com a Nossa Voz, e a arte do disco também é muito linda, entendeu? Muito interessante. Com várias fotos do Mudinho, que era um dos integrantes da banda que infelizmente morreu, né? Não pôde acompanhar esse primeiro lançamento da banda. E eles fizeram com essas várias fotos em homenagem a ele, entendeu? E, enfim, as fotos são lindas, assim, você viaja mesmo nas fotos. Eu viajo nas fotos, acho muito legal. A arte do disco também é muito foda. Ele é um disco vermelho, é muito bonitinho, cheio de detalhes pretinhos assim, entendeu? E o som é muito legal, é um som bem, assim, letras são bem políticas, letras bem inteligentes e com um som bem dançante, bem animado. E depois o Tuna lançou o segundo disco, que foi o Dupla Face, que vem trazendo 8 músicas, 4 de um lado, 4 do outro, e nas quais uma música ela resolve uma mesma coisa sobre 2 pontos de vista diferentes, entendeu? Como por exemplo logo a primeira música de um lado, que é Boas Razões para Não Queimar Gasolina, e do outro lado é Boas Razões para Queimar Gasolina. Eu gosto muito desse disco. Tuna e o Teu Pai Já Sabe são assim, uma das minhas bandas favoritas, junto com Dance of Days, que eu não tenho nada deles hoje aqui pra mostrar, mas poxa, é uma banda que eu gosto muito também, que mudou muito a minha forma de ver o mundo, entendeu? Trouxe pra minha vida um pouco de um conteúdo político, né? Uma visão política que eu não tinha ainda, entendeu? Eu conheci a anarquia através deles. Então, você encontra esse disco na No God No Masters, e encontra também esse livro, De Amor e Anarquia, Relações Libertárias Ontem e Hoje. Ele é um livro coletivo, né? Tem textos de vários autores aqui, questionando a monogamia. Para quem não sabe, eu não sou monogâmico, entendeu? Eu me relaciono de forma não monogâmica. E a não monogamia, ela é uma crítica, né? É uma forma de se relacionar que foge desse padrão da monogamia que define que você tem que se relacionar com apenas uma pessoa, entendeu? Uma forma livre de se relacionar, o que eu vivo, né? O amor livre, uma forma livre de se relacionar no qual você se relaciona com pessoas de forma afetiva mesmo, entendeu? Só que com mais de uma pessoa e ao mesmo tempo, entendeu? Eu também vou fazer mais pra frente um vídeo falando só sobre isso, entendeu? Hoje, como eu falei, é só mesmo um vídeo de apresentação, mas esse livro com certeza foi o livro que eu mais gostei sobre esse assunto e recomendo. Se alguém quiser ler, tem na No God No Masters. Vamos falar então um pouco sobre gênero e sexualidade, só dar uma pincelada mesmo pra quem não tá acostumado com esse assunto. Queria deixar uma coisa bem clara, que gênero
né? Identidade de gênero e orientação sexual são coisas muito diferentes. Identidade de gênero tem a ver com aquilo que você sente que você é. Aquela forma como você se identifica. Se você se identifica como homem, se você se identifica como mulher, ou se você se identifica como algo que não está preso nesse binário, outra coisa, entendeu? Então, o que define isso, entendeu? Não é o seu órgão genital, embora a nossa sociedade nos defina dessa forma, mas não é assim. Gênero é uma coisa que tá aqui, enfim. E é algo que se constrói. Então, você tem como... vou citar exemplo aqui no caso, né? As pessoas cis e as pessoas trans. As pessoas não entendem muito bem esse termo, deixa eu explicar. Cis é aquele que se identifica com o gênero que foi definido para ele ao nascer. Quando você nasce, define para você se você é um menino ou se você é uma menina. Se você se identifica exatamente como definiram para você, ótimo, você é uma pessoa cis. Se você se identifica com um outro gênero, se esse gênero é o gênero considerado oposto ao seu, ou um gênero não binário, algo que não está presente entre masculino e feminino, então você é uma pessoa trans. Binária ou não binária. Eu sou uma pessoa trans não binária. Eu não me identifico como homem nem como mulher. Eu me sinto uma outra coisa. Dentro do não binário existem várias formas de se identificar, várias identidades não binárias, mas eu prefiro não me prender em nenhuma delas. Eu prefiro simplesmente me identificar como não binário. E orientação sexual é para onde está o seu desejo. Se você se sente atraído por homens, se você se sente atraído por mulheres, se você se sente atraído por ambos, se você se sente atraído por pessoas, independente do gênero delas, entendeu? Se você se sente atraído apenas para um tipo de gênero ou mais, por aí vai. Então, identidade de gênero e orientação sexual são duas coisas diferentes. Estão relacionadas? Sim, claro que estão. Eu acho que... porque ambas fazem parte daquilo que você é. Ambas definem aquilo que você é. Mas elas não estão tão intimamente relacionadas assim. Entendeu? Vou te dar um exemplo. As pessoas crossdressing. Um homem gosta de se vestir com roupas femininas e não é necessariamente homo. Ele pode ser hétero. Entendeu? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra nesse sentido de definir como sendo... não, se aquele cara tem uma roupa feminina, ele é homossexual. Não, vamos estudar, vamos questionar, a gente vai entender que não é bem assim. Bem, isso é uma pincelada muito rápida, claro que não dá pra me explicar aqui nesse videozinho rápido de apresentação sobre isso direito, mas eu já falei, vou fazer um vídeo sobre isso depois. Eu vou apresentar pra vocês mais alguns livros aqui. Eu gosto muito de estudar sobre religiosidade, sobre espiritualidade. A minha espiritualidade pessoal eu comecei, né, através da Wicca, né, da bruxaria. Mas hoje em dia eu não me defino mais como bruxo porque a religião não... A bruxaria já não abarca mais aquilo que eu sinto, aquilo que eu entendo, até mesmo pela questão de gênero. Então eu me defino como feiticeiro, que eu continuo praticando a magia, né, mas não me prendo a bruxaria enquanto religião. Como religião eu me defino como espiritualista ecumênico, universalista. Eu estudo todas as religiões e desse grupo não é esse. O foco desse... Se quiserem eu posso fazer um vídeo mais pra frente, mas o foco desse canal não é esse, entendeu? Mas eu quero falar sobre uns livros aqui relacionados à religiosidade e sexualidade. Além do rosa e do azul, é um livro sobre homossexualidade, sobre psicologia, vista de um ponto de vista espírita, né, kardecista. Eu gostei muito desse livro, achei ele bem interessante, entendeu? Tem muito tempo que eu li ele já, acho que eu tenho até que reler, porque muita coisa da minha forma de ver isso mudou também. Mas acho um livro bem interessante, bem livre de preconceitos, entendeu? E... enfim, eu recomendo, acho bem interessante. O Preço de Ser Diferente é um romance, né? Um romance espiritualista, né? Desses romances espíritas que a gente é acostumado com relação à reencarnação e tudo mais, só que focado em um personagem gay. E enfim, a história é profunda, é triste, eu chorei com ela, me emocionei com ela, mas
É uma história linda, eu gostei muito, foi um livro que me marcou de verdade. E, enfim, eu gostei bastante e recomendo. Bem, O Preço de Ser Diferente, ele é da Mônica de Castro, ditado pelo espírito Leonel. E, por fim, esse livro aqui, chamado Duplamente Abençoado, sobre ser gay e judeu. Ele é um livro coletivo, com vários textos de vários autores diferentes, mas com organização de Christy Balca e Andy Rose, pela editora Rosa dos Tempos. Esse livro ele fala sobre pessoas não hétero, que são judias, e de que forma elas vivem a sua sexualidade e praticam a sua religiosidade, entendeu? Como relacionar uma coisa com a outra, né? Como o judaísmo, ele é uma religião cheia de... uma religião bem patriarcal, e ele tem várias leis, várias regras acerca da homossexualidade, da transexualidade. Se você lê o Antigo Testamento na Bíblia, você vê isso. E textos que criticam isso e tal. E eles trazem aqui uma nova visão sobre isso, entendeu? São relatos pessoais. Eu gosto muito de livros assim, com relatos pessoais no qual a pessoa fala daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente, daquilo que ela vive. Eu acho isso uma coisa muito legal. Foi um livro que me marcou também. É um livro lindo, de verdade. Eu gostei muito. E eu tenho uma certa ligação com o judaísmo. Já fui evangélico e fazia parte de uma igreja que era bem judaizada, assim, era bem voltada para as festividades judaicas e tudo mais. Eu sou apaixonada pela cultura judaica. E, enfim, mais um livro que eu recomendo também. Bem, eu acho que acaba por aqui, né? Esse é realmente um vídeo pequeno, vídeo mesmo só sobre a apresentação, pra vocês saberem quem eu sou, o que eu gosto, né? E é isso, pô, dá um curtir aí, comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês pretendem, que vocês gostariam de ver aqui nesse canal, pra hoje mais ou menos ter uma ideia do que fazer no próximo vídeo, entendeu? Esse realmente é só mesmo uma apresentação. E, pô, pra quem assistiu eu agradeço pela atenção, um grande beijo no coração e